Por que um moleque da favela dificilmente vai se tornar um neurocirurgião? Porque ele sequer imagina isso. Ele nem sabe que existe. Ele nem sabe que existe. Então não é nem o fato de, tipo, nós temos que melhorar a educação. Tudo bem, isso tem que... Só que existe um problema ainda anterior, que é... Você tem que colocar na cabeça desse moleque a capacidade sequer dele imaginar. Sim. Porque a partir do momento que ele imagina, aí você começa a buscar o caminho. Isso é o que eu falo na favela. Como você vai querer falar pra esse moleque que tem como ele sair daquilo ali, se ele nunca foi apresentado pra outras coisas? Eu falo isso lá pros moleques. Eu acho que você tem tudo pra ser um bom político, cara. Tudo. Assim, E eu falaria pra você, cara, eu acho que você tem que já pensar em disputar a eleição e representar as pessoas, porque se você não disputa, velho, eu vou fazer uma outra analogia com outro cara. Um cara tipo um Tato da vida vai querer falar por você. E esses caras vêm com outro argumento, que é o argumento seguinte: olha, quando eu tive aqui, eu trouxe pra você. Aí o cara cita, sei lá, meia dúzia de coisas que ele fez com dinheiro público. Sim. Pô, eu asfaltei e tal tua rua. Foda-se. Eu pintei a quadra do filho da escola do teu filho. Foda-se, cara. Você tá me roubando, cara. Agora você vem me falar que você pintou quadra. Sim, eu sou bem ciente disso. Então eu acho que um Nessa cara questão. como você tem que tomar o lugar desses outros, cara. Entendeu? E, cara, eu acho animal isso, velho. Hoje, só pra eu entender, hoje você consegue viver 100% do YouTube. da sua Sim, atividade. e muito bem. ótimo. Tipo assim, é muito bem. Pelo que eu vivo e pelo que eu vivia, eu vivo muito bem. Cara, você vai fazer esse Muito curso bem. de educação financeira. Muito bem. Você vai aprender a investir, guardar dinheiro, pelo amor de Deus. Você já é um cara consciente, né? Pra você não... Que hoje o YouTube paga em dólar, tudo certinho. O ideal é você abrir uma empresa, ter o contador certinho, pra você tirar nota, pra ninguém vir te encher o saco com imposto e tal. E ir guardando, fazendo não só uma reserva, mas investindo em outras coisas. E, cara, eu acho que você pode ser uma expressão... Eu tenho certeza, cara, você vai ser uma expressão nacional, cara. Eu tento ajudar minha galera. A minha missão, o Arthur, é sempre tentar ajudar minha galera, tá ligado? Tipo assim, e sempre colocando uma parada assim, galera, isso aqui é ruim, mano. Dá pra sair, mano. Pô, tem que trabalhar, tem que juntar mais dinheiro. Eu sei que é mais corrido, mas nunca vai ser a minha ideia lá na favela. Eu não bebo, não uso droga. Fala, sabe, não bebo, mano. Já bebi, hoje eu tô tranquilo. Oi, não sei o que mano. E assim, a molecada acha que ele é respeitado por ele ter um monte de tatuagem, ele é respeitado por ele. Mano, se o moleque da favela entender que o respeito tá totalmente ao contrário disso, eu não tenho tatuagem, mano. Eu não bebo. Eu chego lá, troco ideia com os caras tá lá fumando, falo, mano, eu achei errado essa parada. E os caras me respeitam porque eu sou sujeito homem, porque eu tô lá ajudando. Então, assim, venderam que pro moleque ser descolado, pro moleque ser respeitado, o moleque tem que andar com uma arma, o moleque tem que usar uma tatuagem, o moleque ficar ouvindo funk. Os caras falam pra mim e você. Fala, mano, eu leio, irmão. Eu leio. Você não tem, pode entrar no meu YouTube. Posso uma coisa, cara? Você pode ser uma figura anti-ostentação, velho. Eu sou contra, sou Porque, totalmente cara, contra. A ostentação é uma coisa sedutora, né? Pô, quem é que não quer andar, sei lá, com um Camaro chamativo, um monte de novinha no carro? Mas ela, muito provavelmente, é uma coisa vazia que vai te levar a fazer coisas horrorosas, porque o ambiente de ostentação... É vazio, é horrível. Eu vivi nisso aí. É horrível. Você pode ser, você tem que ser o anti-ostentação. Eu sou totalmente. Eu vim do mesmo lugar e eu venci de uma forma mais lenta, porque os caras acham que vencer é ter coisas caras. Tudo bem, você não vai comprar uma Ferrari amanhã, você não vai andar de McLaren, igual o cara lá do Oruan foi buscar ele na... Tudo bem, não é assim. É aos pouquinhos, mas eu vou chegar lá de uma forma mais consistente. Sim. Eu vou te falar, cara, claro, né, são universos diferentes. Na política, o que a gente tenta fazer é justamente isso. É esse caminho mais consistente, sem ficar pegando atalho, sem ir para discurso fácil, que a gente sabe que no final da linha tem traição. E é justamente isso, cara. É mais devagar. Sim. Você tá sempre um passo atrás, mas o teu passo não dá ré. Onde você chegou, chegou. Ninguém tira de você e assim, as oscilações que podem ter ao longo do caminho, elas nunca são oscilações de valores. Os seus valores sempre estão lá. Pode ficar um dia mais popular, outro dia menos, um dia mais hypado, outro dia mais flopado. Não tem problema. Isso é do jogo, isso é normal. Só que os seus valores nunca vão ser rompidos, cara. Isso pra mim é muito importante. O cara vai prender você igual o Nego Di, sim. porque vendeu um ar-condicionado que não existe pra um filho da puta. Falou que deu R$1 milhão pro Rio Grande do Sul, deu R$100. Sim. A gente viu tudo isso acontecendo. É o que eu falei. Eu entro nessas paradas muito da favela, falando lá dentro, porque aí quando o Júnior falou, vai lá, não sei o que, eu falei, irmão, entrei lá, fui, olhei, até agradeço, porque eu vi outro mundo ali. Falei, então é assim, tá. Aí colocou um monte de polícia lá, pro polícia fazer a escolta dos caras lá, mano. Onde já se viu isso, mano? Isso na parada da maconha que teve aí sábado. Imagina, mano. Olha o que o Estado faz, mano. Eu não sou contra a polícia, eu sou contra o Estado, mano. Eu sou contra os caras que destrói isso.
Ô, eu vou lá no centro de São Paulo, lá, eu tô lá toda hora, porque eu trabalhava na 25 de março. Então, eu ando no Parque Dom Pedro, eu entro gravando e troco ideia, e os caras vêm. E aí, meu truta, e aí, firmeza? Eu troco ideia porque eu sei conversar com essa galera. E quando eu tô em outra ponta, em outra conversa, eu tenho que também saber falar. Pra eu não sair, não falar um palavrão, pra eu não falar uma palavra que, poxa, vai ser ruim ali. E eu quero que o filho daquelas pessoas assistam eu. E elas falam, pô, legal, esse menino é bacana. Esse menino tá lá, eu vou colocar ele como exemplo pro meu filho. Porque ele tá lá na favela e mostrando que é errado. Então, quando eu tô andando na 25, eu olho o Rapa tomando, e eu falo, caramba, por que eles estão tomando? Ah, porque aquele cara não paga imposto. Que não paga imposto, mano. O cara comprou a lona pra colocar, ele pagou imposto. O cara compra comida, ele paga imposto. Não vira pra mim falar que aquele cara, tem que tomar... Sabe quem fala que tem que tomar a mercadoria dos outros? É os playboy, mano. É que existe uma outra questão que é o seguinte, eu vou te exemplificar aqui, ó. Da mesma forma que eu não posso falar o seguinte, o povo é isso, o povo é aquilo, porque o povo não é homogêneo, o povo é diferente. Eu sou povo, você também é povo, o cara que tá na marcha da maconha é povo, o traficante também é povo, todo mundo é povo. Então o tal do povo não é um ente uniforme, não é um bloco escrito povo e é tudo igual. É a mesma coisa quando a gente fala de políticos ou do Estado. Então, por exemplo, eu entendo você falar assim, eu sou contra o Estado. Porque, pra você, qual é a realidade que você viu? O Estado arrancando a mãe da tua mina da favela, o Estado protegendo medos de playboy falando de marcha na maconha, o Estado arrancando lona de trabalhador que tá se fudendo pra não ir pro crime e comprando contrabando porque é o que ele tem que fazer. Eu entendo isso. Só que o Estado também não é esse ente uniforme. Né? O Estado também é uma coisa complexa e cheia de nuances. Então, por exemplo, eu não sou contra o Estado, mas eu sou contra com o que as pessoas fazem com o Estado. Eu sou contra com algumas coisas que algumas pessoas fazem em nome de estar dentro do Estado. Isso, tá. Isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos falar dessa questão de camelô. Essa questão é bem emblemática. É óbvio que eu não sou a favor de camelô. Ninguém é a favor de camelô. Ninguém quer morar num lugar onde as pessoas vivem de camelódromos. Só que por que existe camelô? Existe camelô porque as coisas no Brasil são muito caras. Por que as coisas no Brasil são muito caras? Porque a gente paga muito imposto. Por que a gente paga muito imposto? Porque o gasto público é demais, não só para roubalheira, mas também de forma ineficiente para coisas que se deveriam ser certas. Então, peraí. Então existe toda uma cadeia que deságua no camelô. Isso. Então, esse é o meu ponto. Exatamente. O meu ponto é assim, não é o que tá, não é ali, porque o cara tem, que é que nem eu falo. O moleque ali, esse dia eu tava conversando com o moleque, falei, fulano, e todo dia na favela é assim, aí fulano, foi preso, mano. E aí, mas que foi? E aí, qual que foi? Aí, ou a outra chegando, e aí, mano, 7 anos que eu não te vejo. Eu falei, tava preso, né, mano? Tava preso, mano, maior veneno. Falei, caramba, e agora? Tomou jeito, mano? Toma jeito, esse bagulho é diferente hoje em dia, a rua, mano. E pai, eu vou nessas ideias assim, porque aquele moleque vai me ouvir, tá ligado? Eu falando desse jeito. Falando, pô, e você? Eu tô a milhão nos vídeos, mano. Agora tá dando certo. Tô ganhando dinheiro. E é mesmo. Falei, tô a milhão. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você falou que você é cristão. Sim. Você é evangélico? Você evangélico. É católico? Você é evangélico. Evangélico. Você é de igreja evangélica? Sou de igreja evangélica. Você é pastor, não? Não, eu só vou. O pessoal e engraçado, o mais engraçado da igreja que eu vou é que, tipo, duas pessoas ali que sabem do meu vídeo, assim. Porque eu chego, vai eu e minha namorada, a gente fica lá no cantinho. Acaba ali, aí a gente vai, mas já tô anos. Eu sempre fui pra igreja, mas agora eu tô muito mais apegado com Deus. Isso é uma outra coisa que eu venho falando muito nas minhas lives. Eu conheço pessoas que fazem um trabalho sério, principalmente em comunidade, e que são de igrejas evangélicas, que são os verdadeiros evangélicos. Sim. Mas, infelizmente, como tem cara que estoura nesse mundo sendo picareta? Tem um monte, eu conheço vários. Cara, eu conheço vários. E não precisa nem falar dos pequenos, eu falo dos gigantes. Conheço vários. Eu não sei o que você pensa dessas vários. pessoas, mas tipo, Silas Malafaia, o outro lá, caramba, falei o nome dele, o Edir Macedo. Esses caras todos que o cara fica te arrancando dinheiro pra chancelar. Também não sei o que você pensa dele, mas você vai, por exemplo, aquele pastorzinho lá. Como é que ele falou? The King, The Power, não sei Miguel, o o Miguel. Gente, porra, cara. A minha opinião do Miguel é simples e objetiva. É assim, ó. Quando eu vi aquele moleque, eu falei, uau, que loucura. Ele tá falando. Tá. Aí o pessoal começou. O meu problema é com o cristão que massacra alguém que esteja fazendo coisa a favor do cristão. É assim, ó. Miguel falou, tira esse moleque. Treina esse moleque melhor, traz ele realmente pra palavra, pra parada de Deus, que a parada de Deus é simples, mano. É ajudar o próximo, não tem outra ideia. Eu vou fazer, não, você vai ser exemplo e ajudar o próximo. Na minha visão, é simples e objetivo. Seja um bom exemplo. As pessoas olhar pra você e falar, massa, esse exemplo é que eu quero pro meu filho. Não só ser um exemplo, é um exemplo que o cara vai olhar e vai falar, eu quero esse exemplo pro meu filho. O meu pensamento é sempre esse.
Só que o que aconteceu? A maioria dos cristãos, hoje, o que acontece no Brasil hoje? Eles massacram o próprio cristão. E aí, não tem problema você falar, você discutir, só que eles estão achando que eles podem falar tudo na internet. E quando você tira o Miguel de cena, você coloca outras pessoas, mano. E quem você coloca no lugar daquele moleque? As pessoas não estão entendendo isso. Toda vez que você tira um cristão, você coloca outra pessoa no lugar dele. A minha visão é bem simples assim, ó. Falou de Deus em vão, irmão? Você tem que ser muito corajoso. O cara que conhece a palavra de Deus, o cara que vai pra igreja, o cara que realmente vai ler a Bíblia, que vai olhar, vai falar, poxa, como funciona aqui? Tá, Novo Testamento, Velho Testamento. Tá, vamos começar lá no Velho Testamento, agora no Novo Testamento, tá Jesus Cristo daqui pra cá. Tá, daqui pra cá, vamos lá, Moisés, tá, Eclesiastes, pô, Salomão, massa. Ah, vamos aqui, tá, mas Provérbios também, mesmo Salomão, tá, quem é? O cara que é cristão e ele vai entendendo o jogo, ele só vai ajudar pessoas. Agora, o cara que não entende, eu acho esse cara até corajoso, mano. O cara que entrou na igreja e quer enganar o povo, cara, ele é maluco, porque ele é tão louco que eu falo, não faz sentido. Na minha cabeça, esse cara, se ele leu a Bíblia, ele vai arder no fogo do inferno. Eu tô falando isso pra quem é cristão e pra quem é evangélico. O cara que fala em falso testemunho pras pessoas, que engana aquelas... Ele tem que ser doente. Sim. E eu sou 100% contra quem faz isso. Onde eu moro tem várias igrejas que o pessoal fica mentindo pro povo. Tem várias igrejas. E eu olho e falo, mano, não é assim que funciona. A vida é outra. Então, assim, o pessoal nas igrejas se aproveita hoje e fica vendendo falsa ilusão. Então, eu olho e falo, caramba, todo mundo, Arthur, todo mundo que tem a oportunidade e vai lá na favela, quer se aproveitar um pouco daquela galera, mano. Todo mundo. O meu problema é sempre esse, de pessoas que vão lá vender coisas que não existem. Ah, mas a favela defende... Que partido, irmão? Que partido a favela vai defender? Tem que ser burra pra defender. Em 2025, você acha que minha favela vai defender quem? Ninguém, mano. E não vem ninguém cantar de galo lá e falar, eu sou político. Ajudou o quê, mano? A favela tá lá há 60 anos. Ah, não, mas os políticos... Que político ajudou, mano? Sim. Não ajudou, mano. Isso, por isso que eu tô falando o seguinte. Eu acho importante que tenha alguém com a vontade de denunciar esse tipo de coisa. Porque eu falo daqui, só que eu não tenho um argumento de autoridade porque eu não venho de comunidade. Eu nunca morei numa favela. Né? Então, qual é o estigma que eu trago? Ah, lá. O cara quer falar de algo que ele não conhece. Eu não acho que você, para conhecer alguma coisa, você precisa necessariamente estar lá. Agora, se você veio de lá, é óbvio que você tem mais autoridade para falar daquele assunto. Né? Não significa que você não vai errar nunca. Sim. Pode ser que você erre, mas você tem mais autoridade. E que bom, cara, que tem pessoas que... Tem um cara como você que vem de lá e fala, mano, eu vi. E é isso, cara. Favela é uma merda. É horrível. A gente engana todo mundo. Horrível. O crime não é o caminho. Droga não é o caminho. Exatamente. Ostentação não é o caminho. E o caminho é mais difícil, mas é o certo, que é esse daqui. Então, cara, eu acho assim, animal. E espero que suas coisas deem muito certo. Tem alguma outra história, assim, alguma coisa marcante pra tua vida que você quer aproveitar o espaço pra você contar, pra gente falar? Eu acho que tem... É que acontece tanta coisa, todo dia na favela acontece alguma coisa na minha vida. Minha vida é muito maluca, né? Todo dia eu falo que, caramba, quando eu comecei a entender a vida, comecei a estudar muito sobre Segunda Guerra Mundial, comecei a estudar essas coisas assim, porque eu queria entender o mundo, como tudo aconteceu, como tudo vem vindo ali. Eu começo também, sou cristão, então venho ler a Bíblia pra caramba, assistir, ver, pra não cair no conto de enganar pessoas, sabe? De chegar num ponto de vou lá na igreja e vou... Não, eu fico na minha lá e gosto de... Eu vou em várias igrejas, na verdade, evangélicas, eu gosto de... aqui não tem culto, eu vou lá porque eu quero aprender. A minha parada é aprender, é estudar, é ver. Porque existe coisas, Arthur, que é assim, ó. Quem é o Arthur Duval? Eu quero ver quem é esse cara aí, mano. Mas o que é esse cara? O que aconteceu? Qual é a polêmica do Arthur Duval? Polêmica disso aqui. Que o Arthur Duval falou isso aqui nos áudios. Aí eu falei, beleza, é o que chega. Ô, Arthur Duval falou do moleque lá, do negócio do... Falei, beleza. Falei, deixa eu ver como que é isso aqui. Quem é esse mano aqui? Pum, Arthur Duval, tá. Sentei 3 horas e falei, tá, deixa eu ver qual que é as ideias desse cara aí, qual é a defesa dele aí sobre essas paradas. Que ele foi lá pra Rússia, pra Ucrânia lá, que ele foi lá. Aí tá, pum, 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 você trocou ideia, que eu fiquei assistindo os podcasts seu e pai, pum. Eu falei, caramba, mano. O cara foi lá, saiu daqui, pegou um carro, ajudou um monte de gente, fez uma live, juntou dinheiro, deu dinheiro pra caramba, fez não sei o quê. Aí os caras cortou o áudio. E vou massacrar esse cara, mano. Pois é. Essa é uma das polêmicas. Você entendeu? Então, assim... Tem uma coleção. Não, é várias paradas que eu... Mas, assim, é o que vai chegar pra gente lá e chega pras pessoas uma parada sua. Sim. E aí eu começo a ficar com raiva de você. Porque eu nem te conheço, nem vi sua história. Mas é isso que as pessoas não entendem. Olha a história da pessoa, mano. O que esse cara fez de bom, mano? As pessoas não estão olhando. Ela tá olhando o cara que te dá... ele me deu esse copo de água. Ele é muito gente boa. Mas o cara colocou chumbinho, irmão. Chumbinho, caralho. Eu achava que nem mais se falava mais Tem, disso. O cara colocou chumbinho. Então, o cara não olhou quem é o cara que tá dando a água. Esse é o ponto.
Isso é na favela. Isso é pro cara entender na favela. Ah, o cara veio aqui e me deu tal coisa. Mas quem é esse cara? O que esse cara tirou de nós, mano? As pessoas não estão entendendo o jogo, elas não estão olhando lá atrás, mano. Porque uma história, as pessoas contam do jeito que quiser, mano. E se você não for lá estudar, você vai cair num canto e é assim que funciona. Então, quando você tá na favela, se você falar uma palavra torta, você entra no problema, mano. Então, eu aprendi isso. Então, eu quero saber quem é quem. Pra eu não me prejudicar. Ô, vou lá na Arthur, todo mundo... Ei, mano, você é louco esse cara? Eu falei, o que que tem? Não, que pá, que teve um debate, pai, pum. Eu falei, mano, eu não sou esse cara. Eu sou totalmente outro cara. Eu moro aqui, eu vivo aqui. Eu vou lá contar minha vida, minha verdade, mano. Que é real. E eu provo. Ah, não, você falou uma mentira. Eu provo todo dia. Mas eu sou contra isso aqui. Não vem falar pra mim que eu tenho que ficar falando que favela venceu, que não venceu, não. Não vem falar pra mim que eu tenho que defender droga, que eu não defendo, não. Existe um estigma, cara, que é o seguinte. As pessoas que não vêm da favela... Muda a câmera aí, meu. As pessoas que não vêm da favela, né? Elas têm um estigma de... Ah, já que você não vem da favela, você não pode falar da favela. Isso também não é verdade. É como se eu falasse assim... Vamos supor que uma pessoa tem um câncer. Só pode curar o câncer quem já teve câncer? Não. Às vezes tem uma pessoa que não teve câncer, mas ela estudou sobre câncer, né? É a mesma coisa, né? Quando a gente fala de diversas soluções que a gente propõe para a favela, e nós temos a coragem de propor alguma coisa, que também tem muita gente que mete pau em tudo, em corrupção, em economia. Tá, e não, tá bom, essa sala está errada. Como que você construiria a tua sala? Ah, não vou. Então, peraí. Então, propõe a construção de uma sala para a gente poder falar dos defeitos dessa, que com esses defeitos você aprendeu a fazer uma boa. Então, a gente propõe algo, a gente tem uma proposta, né? Que é uma proposta complexa. Nós estamos escrevendo no livro amarelo, vou até te dar um livro amarelo que eu vou ter que mandar te entregar porque eu não tenho aqui, né? Que a gente está colocando o problema do Brasil, né? E é óbvio, a gente tem problema de educação, saúde, tem um monte de coisa para discutir. Mas existe uma coisa antes, que é o seguinte: todas as vezes que uma pessoa ela vai para algum lugar, ela antes se imaginou ali. Então, se eu um dia me tornar um neurocirurgião, é porque um dia imagina se eu fosse neurocirurgião. Pô, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar pra caralho. Mas primeiro eu tenho que imaginar. Nós temos um problema primário no Brasil que é o seguinte, que foi o que você falou muito bem aqui. Nós não conseguimos imaginar algo além de uma coisa ridiculamente fútil que é você ser um MC ostentador. Por que um moleque da favela dificilmente vai se tornar um neurocirurgião? Porque ele sequer imagina isso. Ele nem sabe que existe. Ele nem sabe que existe. Então não é nem o fato de, tipo, nós temos que melhorar a educação. Tudo bem, isso tem que... Só que existe um problema ainda anterior, que é... Você tem que colocar na cabeça desse moleque a capacidade sequer dele imaginar. Sim. Porque a partir do momento que ele imagina, aí você começa a buscar o caminho. Foi o que aconteceu com você. Você imaginou o seguinte: bom, eu quero ser o quê? Igual o meu irmão que usou um monte de droga? Não. Eu quero ser igual o meu outro irmão que foi pro crime? Não. O que eu quero ser? Aí você ousou imaginar uma coisa que não estava na tua realidade. Você ousou imaginar, mano, e se eu fizer um canal de viagem, mano? Porra, você ousou imaginar isso. Então, a partir da tua imaginação, você realizou. Eu acho que um dos problemas principais do Brasil é isso. Eu acho que uma pessoa como você pode ser fundamental para criar um imaginário nessas pessoas. Porra, eu posso ser igual ao Mochileiro Rick. Talvez não viajando, mas fazendo outra coisa. De repente eu vou ser um professor universitário. Pô, vou dar o quê? O que você gosta? Puta, mano, sei lá, o moleque descobre, no meu caso, que eu gostava muito de química. O moleque descobre que ele gosta de química. Quando que ele imaginou que ele ia gostar de química? Mas é o que eu falo na favela. Como você vai querer falar pra esse moleque que tem como ele sair daquilo ali, se ele nunca foi apresentado pra outras coisas? Eu falo isso lá pros moleques. Eu fui pegar o Uber, na hora que eu peguei, o moleque falou, você vai de Uber? Eu falei, vou de Uber, mano. Ele falou, pô, deve ser mó da hora, né, mano? Eu falei, o quê? Ele falou, tipo, você ir sem medo assim, né, mano? Dos caras te parar, você tá com o nome limpo, não ter tatuagem, né, mano? Eu falei, é muito bom, mano. É muito bom. E eu tenho argumento pra trocar se os caras parar eu, tá ligado? Tipo, o policial parar. Fala, tipo, o cara achar que é da hora poder pegar um Uber. Você tem noção, mano? Porque os caras ficam, tipo, escondidos. E é isso que eu quero trazer pra essa molecada, tá vendo? Não é legal não, mano. Os caras tá aqui, mas não é legal não, mano. Curtiu o vídeo e quer ver mais análises como essa? Então, corre lá no canal MB Live TV e não perca nenhuma das lives, de segunda a sexta. E para ficar por dentro de mais cortes excelentes, inscreva-se no Treta no Congresso.